Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, vamos então meditar o Evangelho de hoje, que está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35, capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que tu me suplicaste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E assim, é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Muito bem, ouvimos então esse evangelho até um tanto longo, né? Mas Jesus quer ensinar algo muito importante para nós. Vemos, primeiro, Pedro questiona Nosso Senhor, faz uma pergunta, dizendo então quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão se o irmão pecasse contra ele. Jesus então responde dizendo: olha, você deve perdoar sempre. Pedro então pergunta: até 7 vezes?
e Jesus usa, não, até 70 vezes 7. E essa soma, na língua hebraica, quer dizer, então, para sempre. Sempre se deve perdoar. E Jesus, para ilustrar esse ensinamento, conta, então, essa parábola que nós acabamos de ouvir. E nessa parábola, vemos, então, a figura de um patrão e a figura de um dos seus empregados, de um dos seus servos, que devia uma quantia altíssima a esse patrão e, portanto, não pagava. E esse patrão, então, dá um castigo a este servo, prendendo não somente ele, mas toda a sua família, para que ele pudesse pagar tal dívida. Mas quando esse servo implora a misericórdia, implora o perdão do seu patrão, ele então tem compaixão do seu servo e perdoa toda a sua dívida. Veja, essa quantia era tão grande que esse servo nunca poderia pagar. E, usando de misericórdia, de compaixão, esse patrão então perdoa toda a dívida do seu empregado. Mas o empregado, ao sair então daquele lugar, ao ver um companheiro de trabalho que devia uma quantia muito pequena, ou seja, irrisória, então você já agarra aquele homem e diz: olha, você tem que me pagar, você tem que me pagar essa dívida. Mas acontece então a mesma coisa, aquele homem começa a implorar o perdão da dívida, aquele homem, mas ele não tem compaixão, ele não perdoa e castiga então aquele seu companheiro. Sabendo então o patrão daquilo que havia acontecido, então diz para ele: ora, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Veja, meus irmãos, o que Jesus quer nos ensinar. A dívida do nosso pecado, a dívida das nossas faltas, é tão grandiosa, tão grande, que nós não poderíamos pagar. Não temos como pagar. E quem pagou essa dívida foi o próprio Jesus. E ele pagou essa dívida com o seu sangue derramado na cruz. Ou seja, todo o sangue de Cristo vale o nosso resgate. O nosso resgate da morte eterna, o nosso resgate das mãos do próprio demônio. Ou seja, nós fomos resgatados e libertados por Cristo para recebermos a vida eterna. E esse pagamento ou seja, não se tem como medir a quantia desse pagamento. Não se tem como mensurar, porque valeu a vida de Deus. A vida de Deus, a vida de Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, se nós recebemos o perdão de Deus, se Ele pagou os nossos pecados, se fomos redimidos sem merecimento algum, mas pela bondade e liberalidade de Deus, quem somos nós para não perdoarmos os nossos irmãos? Ou seja, diante do perdão de Deus para conosco, o que é o nosso perdão para os nossos irmãos? Veja,
nós não devemos perdoar o outro por causa do outro, mas devemos perdoar o outro por causa de Deus, porque Ele nos perdoou primeiro, porque Ele perdoou a nossa falta. E se Ele nos perdoa, também nós devemos perdoar. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Quando nós estivermos diante do Senhor face a face, e se não formos capazes de perdoar o nosso irmão aqui, Ele dirá para nós: tu não fostes capaz de perdoar o teu irmão, eu que perdoei a ti? Portanto, meus irmãos, na oração do Pai Nosso, quando rezamos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que essa oração seja uma verdade na nossa vida. Que não carreguemos rancor dos nossos irmãos, das faltas, dos pecados dos nossos irmãos, mágoas, ódios, não. Isso não nos fará bem algum, nem a nossa alma e nem o nosso corpo. Mas que imitemos a Jesus, que do alto da cruz foi capaz de perdoar os seus algozes, dizendo: perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Que Jesus, com a sua graça, possa nos ajudar a termos um coração semelhante ao dele e que possamos perdoar os nossos irmãos, assim como Cristo nos perdoou. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.